E aí, meu povo, seja bem-vindo para mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar sobre o nosso capítulo 27, fala sobre a origem, a evolução celular. Olha só, nessa aula nós vamos comentar sobre duas hipóteses que são conhecidas, que são propostas a respeito do surgimento e da evolução da célula. Também vamos comentar um pouco sobre a hipótese endossimbiótica, beleza? Então se liga, ó. A primeira hipótese que a gente vai conversar é a hipótese heterotrófica. O que é que ela quer propor para nós? Diz que os seres vivos, as células que surgiram, elas surgiram a partir de moléculas orgânicas que se formaram no oceano primitivo. E a gente já comentou sobre esse assunto quando falamos da origem da vida, sobre as teorias de origem da vida, e nós falamos sobre esses camaradas aqui, ó, Oparin, Haldane, falamos sobre Stanley Miller, esse carinha aqui. Eles propunham o seguinte: que na atmosfera primitiva existiam algumas moléculas inorgânicas e com as atividades de chuva, de descargas elétricas da atmosfera devido à atividade vulcânica também, a presença dessas moléculas permitiram o surgimento de moléculas orgânicas que eram trazidas da atmosfera para a crosta terrestre devido às precipitações de chuva e daí essas moléculas orgânicas eram carregadas até o mar, até aquela quantidade de água que ficava acumulada ali. E daí, nesse mar primitivo, é que surgiram as primeiras moléculas orgânicas, as primeiras organizações de moléculas orgânicas, e a partir daí se formou aquilo que a gente chama de coacervado. E esses coacervados, que são moléculas orgânicas reunidas e envoltas por uma lâmina d'água, você já aprendeu também que a água tem uma tensão superficial, que as moléculas tendem a formar aquela membrana, né, que a água tem aquela resistência, e a partir daí formou-se esse conjunto de moléculas orgânicas, e a partir dessas moléculas orgânicas se formou a primeira célula. Tá? Então, essa célula ela era heterotrófica. Por quê? Só tinha ela lá, não tinha mais ninguém, não tinha mais o que ela consumir, não tinha nada naquele ambiente. Então a célula não conseguia produzir o seu próprio alimento. Logo, ela teria que ser heterotrófica. E qual era o mecanismo de metabolismo, né, que essa célula fazia? Ou seja, ela utilizava as moléculas orgânicas que estavam disponíveis naquele mar primitivo para, utilizando essa molécula orgânica como fonte de energia, produzir suas moléculas de ATP de forma bem simples, de reações bem curtas. E que tipo de reação é essa? É reação de fermentação. Nós já vimos que a reação de fermentação acontece numa situação de anaerobiose, ou seja, quando não tem oxigênio disponível. Logo, essa primeira célula heterotrófica ela também era fermentadora. Ela fazia aquele processo de fermentação, produzindo pouco ATP, né, mas que ela não precisava da presença do oxigênio e conseguia fazer esse processo a partir de moléculas orgânicas. Tá? Então, como é que aconteceu todo esse processo? Né? Então, detalhando aqui para você visualizar, na atmosfera primitiva a gente encontrava várias moléculas, como hidrogênio, metano, amônia, vapor d'água, algum nitrogênio também na forma gasosa. Então, essas descargas elétricas das chuvas, das constantes tempestades que aconteciam, faziam com que essas moléculas se reagissem umas com as outras e assim causava a formação de novas moléculas orgânicas simples. Essas moléculas foram se organizando, se tornando mais complexas e aí formou-se os coacervados e a partir daí deu origem às primeiras células. Tá? E essas células elas eram heterotróficas, fazendo o processo de fermentação. Tá? Então, resumindo todo esse processo, esses primeiros seres vivos eram fermentadores, tá? Ou seja, eles utilizavam matéria orgânica para produzir ATP na ausência do oxigênio. E esse processo de fermentação, na reação da fermentação, como a gente comentou na aula passada, ocorre a liberação de uma molécula de CO2. E esse CO2 liberado na atmosfera foi possível ser utilizado como fonte de carbono para a produção do próprio alimento, da própria matéria orgânica. Então, esses seres vivos que passaram a utilizar o CO2 para produzir a sua própria matéria orgânica são os conhecidos
fotossintetizantes. Antes dele, né, desse processo de transição aqui, nós temos os quimiosintetizantes, que eles não utilizavam a luz do sol para produzir energia, e sim utilizavam a energia de reações químicas inorgânicas. Então, existiu também alguns seres autotróficos, mas principalmente o surgimento dos fotossintetizantes causou o quê? Causou o aumento do CO2, aumento do oxigênio, perdão, liberado na atmosfera. Então, a gente sabe que o resultado da fotossíntese, quando ocorre a fotólise da água, né, utilizando a molécula de água para como fonte de elétrons na forma de hidrogênio e também utilizando a luz do sol para quebrar essa molécula de água, ocorre a liberação do oxigênio. Esse oxigênio acumulado na atmosfera formou a camada de ozônio, gente. A formação da camada de ozônio, a gente sabe que ela tem a função de proteger contra os raios ultravioleta. Além disso, permite um surgimento de formas de vidas mais elaboradas, que são mais resistentes, são mais complexas. E também elas conseguem utilizar o oxigênio como aceptor final de elétrons no seu processo respiratório para produzir ainda mais energia, ou seja, um processo mais eficiente. E a partir daí surgiram os organismos aeróbicos. Então essa teoria, essa hipótese, na verdade, heterotrófica, ela é bem organizada, porque o surgimento de organismos heterotróficos permitiram o surgimento dos autotróficos, fotossintetizantes, e depois a formação dos aeróbicos. Então, mostra que a vida ela partiu do mais simples para o mais complexo, do mais básico para o mais elaborado, mais eficiente de forma energética. Então, essa é a proposta da evolução química da hipótese heterotrófica. Então, só para você relembrar aí as reações químicas que acontecem na fermentação, ocorre o processo de glicólise, quando forma o ácido pirúvico, vai se continuar a reação até chegar na formação da molécula de etanol ou ácido lático. Isso daqui, quando ocorre a fermentação alcoólica, tem a liberação de CO2 e a partir daí permitiu a utilização desse CO2 para a realização de fotossíntese. Fotossíntese libera o oxigênio e o oxigênio pode ser utilizado no processo de respiração aeróbica, que tem uma alta produção de ATP. Beleza? Gente, falando agora da hipótese autotrófica, preste bem atenção. Quando a gente fala de autotrófico, é aquele organismo que consegue produzir o seu próprio alimento, não é verdade? E esses teóricos que desenvolveram essa hipótese autotrófica dizem que a quantidade de oxigênio, a quantidade de matéria orgânica que tinha naquele oceano primitivo não era suficiente, não era capaz de suprir a necessidade energética da quantidade de seres vivos que surgiram. Então, eles não compreendem, eles não concordam com essa hipótese heterotrófica. Acham que os primeiros seres vivos que surgiram, eles teriam que ser capazes de produzir o seu próprio alimento e não depender daquela matéria orgânica formada no oceano, que para eles era pouco e não era o suficiente para suprir a vida que surgiu naquela época. Então, eles diziam que esses primeiros seres vivos eles conseguiam produzir o seu próprio alimento a partir da energia utilizada por meio de reações químicas de moléculas inorgânicas, que é aquilo que a gente chama de quimiossíntese. E eles achavam que tinham alguns seres vivos formados nessas fontes termais submarinas aqui, que emitem essas fumarolas que vêm da liberação do magma de fendas que tem no assoalho oceânico. Enfim, essa energia causava a quebra de algumas moléculas inorgânicas e essas energias liberadas eram utilizadas para formar moléculas orgânicas. Mas essa hipótese autotrófica ela sofreu várias críticas. Por quê? Para produzir o seu próprio alimento, produzir matéria orgânica, é necessária uma complexidade enzimática enorme. Então, para que um organismo simples, o primeiro ser vivo, ele ser autotrófico, produzir o seu próprio alimento, ele tinha que ter, por exemplo, uma cadeia transportadora de elétrons para conseguir produzir energia suficiente. Ele teria que ter uma cadeia enzimática bem complexa para produzir essa molécula orgânica. Então, essa hipótese, ela não é bem aceita. Beleza? Gente, falando sobre
a formação da camada de ozônio, como eu mostrei para vocês. Esse foi um evento importantíssimo para o surgimento de formas mais complexas de vida na Terra. A gente vê que a atividade fotossintética dos organismos autotróficos, principalmente aqueles que surgiram na água, né, que tinham essa capacidade fotossintetizante, eles liberaram uma grande quantidade de oxigênio na atmosfera, formando uma grande camada de ozônio. O gás ozônio é um gás formado por 3 moléculas de oxigênio e ele se forma devido à radiação ultravioleta que vem do Sol direto nessas moléculas de gás oxigênio e aí forma o gás ozônio. Esse gás ozônio se formou ao redor do nosso planeta, filtrando assim a radiação que penetrava no nosso planeta e aí permitiu a maior sobrevivência de seres de diferentes organismos. E só para a gente ver a nível aqui de atmosfera, né, a nível de superfície terrestre, nós temos divisão entre troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E a camada de ozônio ela fica aqui na estratosfera, né, aproximadamente de 10 aí, a mais ou menos a 20, 30 quilômetros acima da nossa superfície. Beleza? E é ela que faz essa filtragem aí dos raios ultravioleta. Então, o surgimento da camada de ozônio permitiu o surgimento de diferentes formas de vida, principalmente de vida aeróbica, dependente de oxigênio para produzir ainda mais ATP, certo? Então, a partir daí veio as organizações de teorias e mais teorias, sugerindo como essa vida foi se tornando cada vez mais complexa. Uma dessa teoria foi a teoria desse cientista aqui, Manfred Eigen, que ele identificou a molécula de RNA como sendo a primeira molécula capaz de se autoduplicar, de produzir cópias dela, e além disso essa molécula conseguia guardar informações, tá? Então a gente via aí que essas primeiras moléculas de RNA começavam a se replicar, depois elas conseguiam formar outras moléculas, como por exemplo proteínas a partir do RNA. Esse RNA primitivo conseguia ter uma informação guardada nele para produzir outras moléculas a partir das suas informações. Então a gente já vê uma evolução química dos processos de síntese proteica que a gente conhece do RNA mensageiro, produzindo proteína e tal. Então essas descobertas aqui foram corroborando, foram afirmando as teorias de evolução celular, evolução química para se formar células cada vez mais complexas. Formação de uma membrana e com componentes lipídicos que permitiu a separação do meio externo com o meio interno da célula, permitindo assim uma composição molecular característica dentro da célula, e daí foi formando novas e novas moléculas. Nós precisamos lembrar que essa evolução da célula começou-se primeiro com uma célula simples procariótica e depois foi evoluindo para uma célula eucariótica. A gente sabe que existem diferenças entre elas. A principal diferença é a presença ou ausência da membrana nuclear, né, que é a chamada carioteca, aquela membrana que envolve o DNA, que apenas está presente na célula eucariótica. E daí a gente tem outras diferenças também, como na célula eucariótica a presença de organelas membranosas, enquanto que na procariótica não apresenta. A gente vê algumas especializações da membrana plasmática que está presente apenas na célula eucariótica. E a gente vê que houve um processo de evolução de uma célula mais simples procariótica para uma célula mais complexa eucariótica. E esse processo foi proposto por essa cientista, a Lins Margulis, que ela propôs a hipótese endossimbiótica, o surgimento, né, de algumas organelas dentro da célula, como por exemplo a mitocôndria e o cloroplasto. Existem outras teorias também, como se surgiu o núcleo, por exemplo, né? E foi proposto uma invaginação da membrana celular de uma célula procariótica ancestral, onde seu material genético ficava disperso no citoplasma. Essa membrana sofreu invaginação e envolveu esse material genético formando o núcleo, além de fragmentos da membrana celular formar outras organelas membranosas no citoplasma. E a partir daí, Lins Margulis propôs que alguns seres procariontes autotróficos eles foram fagocitados por células maiores,
eucarióticas, né? Então, esse procariota que foi fagocitado, agora ele conseguia produzir o seu próprio alimento dentro da célula, ou seja, fornecer energia dentro da célula utilizando a matéria orgânica. Enquanto que para o surgimento dos cloroplastos, por exemplo, isso foi resultante de uma endocitose de uma célula fotossintetizante, uma célula autotrófica fotossintetizante. Tá? Então, nós temos aqui diferentes propostas para o surgimento de mitocôndria e cloroplasto. Tá? Então, nós vemos que essas organelas elas surgiram a partir de alguns procariontes que eram autotróficos, no caso das fotossintetizantes, ou heterotróficos, no caso das mitocôndrias, né, que a mitocôndria fazer o processo de respiração aeróbica utilizando o oxigênio agora para produzir energia. E essa fagocitose permitiu um surgimento de uma relação simbiótica mutualística, onde ambos se ajudam. Então, a célula procariótica fornecia a energia à célula eucariótica maior, e essa célula eucariótica maior fornecia proteção a essa procariótica. Existem várias evidências que confirmam essa teoria, como a presença aqui de material genético nessas organelas, quando se observa hoje, a presença de duas membranas, determinando a presença da membrana interna, oriunda daquele micro-organismo procariota inicial, e a membrana externa da própria célula que o fagocitou. Tá? Então, essas teorias ajudam a entender como se ocorreu o processo de evolução celular, até ela se tornar mais complexa e autossuficiente. Beleza, gente? Então é isso, nós ficamos por aqui na nossa aula. Recomendo que você dê uma lida com carinho nesse capítulo, que é bem interessante esse assunto, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula. Vou deixar na nossa plataforma alguns vídeos extras para você assistir, tá? Bem interessante para você construir essa ideia de como surgiu a vida no planeta, tá bom, gente? Então um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.